O que é ter razão comparado a ser feliz? E assim eu inicio a live de hoje falando sobre recomeço e quais são as principais coisas que nós precisamos dar atenção quando de fato queremos recomeçar. Sejam muito bem-vindos! Então, agora para a gente iniciar e botar pressão nessa galera, às vezes os coadjuvantes eles brotam, né? Vocês, quem já está acompanhando o trabalho aqui sabe, tem o protagonista e tem o coadjuvante. O coadjuvante é aquele que só reclama, mas Felipe, eu não consigo fazer. E o protagonista é aquele que bate no peito e diz, apesar das circunstâncias, eu faço acontecer. O coadjuvante é aquele que vive reclamando de tudo, o coadjuvante ele nunca tem tempo, ele nunca pode investir, o protagonista é aquele cara que acha uma maneira de fazer isso, que ele encontra uma maneira de fazer isso. E quem é você? Felipe, eu sou o coadjuvante, eu não faço nada com nada, só reclamo e terceirizo a culpa. Eu fracassei no governo anterior, vou fracassar nesse governo e vou fracassar no próximo governo. Porque agora eu tenho um vírus e uma questão política para poder defender o meu fracasso. Por falta de vergonha de não ir atrás dos seus objetivos, meu amigo. Você já fracassou no ano passado, no outro ano e no outro ano. Não vem com essa conversa de Covid de governo, não. A responsabilidade de fazer o que tem que ser feito dentro do que está no seu controle é seu. Felipe, eu não posso trabalhar. Te reinventa. Tu não é uma árvore? Ou você é uma árvore, nasceu plantado ali? Não é porque tu é preguiçoso, é porque tu tem inibição psicomotora ou porque você é cheio de bloqueios. Qual escolha você quer? Ficar na preguiça, na mesmice ou vem aqui que eu te carrego pela mão para uma vida extraordinária? A escolha é sua. Ai, Felipe, mas eu vou levar muito tempo para conseguir mudar. Meu amigo, em um ano tu reformula uma vida. Se você aplicar o que você está aprendendo aqui, se você me acompanhar ao longo de um ano, tu transforma a tua vida. A questão é quer? É muito mais fácil ficar olhando coisas negativas, reclamando, criticando e terceirizando a culpa. A gente tem que encontrar uma solução, porque pessoas de sucesso focam no que elas têm controle. As pessoas que fracassam, elas focam no que elas não têm controle. Você gritando, esperneando, fazendo capiroto aí, as coisas não vão mudar sozinhas. Você tem que entender o que está no meu controle. Está trancada essa merda, então eu vou fazer o que dá para fazer trancado. Não tem jeito. Não tem como você simplesmente tomar uma decisão e querer sozinho mudar o mundo. Nós podemos mudar juntos, mas é mudando mentalmente. É assim que as coisas mudam. É dessa maneira. Agora, enquanto você for literalmente um coadjuvante, você não vai agir. A Luciana falou um negócio muito legal ali. Até uma árvore tem frutos. Perfeito. E aí, até na live de ontem eu falei sobre raízes, árvore e frutos. Os frutos, eles são das raízes. Aí você tem que pensar o quê? Na sua vida, o que são as raízes? Os hábitos. O que são os frutos? Os resultados. O que é a árvore? É você. Então, raízes, árvore, frutos. Raízes, árvore, frutos. Raízes são os seus hábitos, você é a árvore e os frutos são os seus resultados. Se você não está gostando dos resultados, faz aquela prova real. Se você não está gostando dos resultados, observa as suas raízes, porque não tem jeito, não tem como mudar os frutos. Agora o coadjuvante que é o quê? Imagina que o coadjuvante ele é um pé de laranja ou um pé de limão. Limão é uma fruta maravilhosa, mas vamos usar o lado ácido, porque o coadjuvante só olha o lado negativo. Então nós temos o limão e o coadjuvante é um pé de limão. E aí o coadjuvante está assim, ó. Eu não aguento mais essa vida de limão, eu quero ser uma laranja. A partir de hoje, chega, eu não vivo mais essa vida de limão. Chega, a partir de hoje eu vou dar laranja. É impossível o pé de limão dar laranja. Não adianta gritar, chorar, o coadjuvante fazer o que quiser, o pé de limão vai continuar dando limão, gritando, xingando, brigando, criticando, quebrando o que quiser, não adianta, vai continuar dando limão. Agora tem um jeito, se você quer laranja, você arrancar as raízes do limão dali e plantar um pé de laranja. O problema é que o nosso cérebro, desde a savana africana, há 70 mil anos, quando existia aproximadamente 6 mil de nós, e nós somente sobrevivemos por duas coisas, porque nós aprendemos a trabalhar em equipe e porque nós tínhamos um sistema de defesa.
um mecanismo de defesa cerebral, que quando o predador vinha nos pegar, nós fugíamos e sentíamos medo. Da mesma forma que quando uma presa passava, nós sentíamos uma esperança positiva, uma oportunidade, e nós corríamos atrás daquela presa. Só que nós não sabíamos quando que passaria outra presa. Então nós éramos o quê? Imediatos. E esse DNA, essa questão, ela está intrínseca na nossa forma de ser. Por quê? Porque o que vem evoluindo ao longo dos anos é as áreas límbicas do cérebro, as áreas corticais, que são as áreas racionais, córtex pré-frontal. Agora o sistema de defesa reptiliano, essa maquinaria mais antiga, ela funciona da mesma forma. Ela funciona da mesma forma. E aí que nós temos que compreender que a estrutura do nosso cérebro tem dois padrões desde a savana africana. Medo e imediatismo. Tudo bem até aqui? Medo e imediatismo. Quando você quer ter um recomeço na sua vida, você precisa entender desses fatores, que o medo pode te bloquear. Tem dois tipos de medo, medo emocional e medo fisiológico. Já falei sobre isso, por isso não me aprofundarei agora. É só assistir as outras aulas. O medo fisiológico é natural, medo para sobreviver. E aí nós temos o medo emocional, que o medo emocional nada mais é do que aquelas situações que o cérebro constrói. Só que o inconsciente não tem discernimento do real para o imaginário. E aí é o medo de falar o que tem que ser falado, é o medo de falar em público, é o medo de empreender, é o medo de tentar, é o medo de errar, é o medo do fracasso, é o medo disso, é o medo daquilo. E todos esses medos acabam travando. Aí a gente vai para uma mídia opressora, como acontece muitas vezes, e a gente é afetado emocionalmente. E o nosso país acaba sendo o quê? Um país muito desconfiado por conta de todo o cenário do que acontece. E aí isso intensifica mais o medo. Medo e imediatismo faz parte da nossa essência. E aí o que eu preciso começar a fazer? Dissolver os medos emocionais, dissolver isso, e ao mesmo tempo eu tenho que entender que esse pé de laranja, que eu arranquei o pé de limão de lá, porque eu estava cansado de limão e queria laranja. E lembrando vocês, as raízes são os nossos hábitos. Eu arranquei as raízes, eu tirei de lá os hábitos negativos e plantei um pé de laranja. Aí que entra a grande sacada. Antes eu falei do medo. Tem gente que tem medo de mudar e você precisa vencer essa barreira. Tirar as raízes, os hábitos antigos e instalar novos hábitos. Então, acaba acontecendo o quê? Ele plantou o pé de laranja. Só que pelo cérebro humano ser imediatista, porque está instalado na nossa funcionalidade, a nossa configuração mental tem lá medo e imediatismo. A pessoa não desenvolvida num nível de inteligência emocional, inteligência socioemocional, a pessoa que não tem isso desenvolvido, ela quer plantar o pé de laranja e no dia seguinte ir lá e chupar a laranja. Vai chupar uma pedra só se for. Ela tem que entender que ela plantou aquele pé de laranja, não é no dia seguinte brotou laranja. Algumas pequenas coisas na vida, sim. Algumas mudanças são imediatas. Mas a construção de uma vida extraordinária não é planto o pé de laranja hoje, no outro dia vou lá descascar a laranja. Não é assim. Assim é para mudanças comportamentais. Assim eu planto hoje e amanhã já começo a ver resultado. São as suas pequenas atitudes. Só que aí vem o poder do pouco. Escreve nos comentários, poder do pouco. Porque aí esses pequenos hábitos diários são eles que vão construir a laranja um ano depois. Agora, se eu não dou atenção às pequenas coisas, eu nunca recomeço. Porque no padrão do cérebro é assim. O padrão do cérebro é assim. As pessoas acabam plantando o pé de laranja hoje, eles já querem laranja no dia seguinte. Mas não, tem que plantar, tem que cuidar, tem que regar, tem que entender esse processo para ter o fruto. Tem que entender o processo da transformação na sua vida para colher o fruto. É assim que as coisas vão mudar, através do poder do pouco, de entender os hábitos, de tudo isso, para que de fato uma mudança aconteça. Eu quero convidá-los, eu fiz uma breve introdução aqui para dar uma energizada nessa galera, e eu quero convidá-los agora para que você segure o coração apertado aí. Tem o coração ali, o que eu descobri há poucos dias é que eu posso apertar só uma vez e sobe um coração. Mas se eu seguro apertado é muito legal, até para quem aperta e para quem vê. E principalmente para os algoritmos. Os algoritmos amam que você clica. Me ajuda, por favor. Sabe o que é o mal das pessoas? Muitas vezes elas quererem ajuda a troco de nada. Toda ajuda que é pedida você tem que entregar valor. Seja interessante antes de ser interesseiro. Agregue muito valor. Por que a árvore que nós estávamos falando, por que a árvore prolifera?
Porque ela recebe água e doa oxigênio. É por isso que ela prolifera. Tem gente que só recebe e não doa. Tem pessoas que absorvem todo esse conteúdo aqui, ele não é capaz de clicar nesse aviãozinho e compartilhar com uma pessoa. Além de ser egoísta, se torna egocêntrico ou egocêntrica e não flui no mundo. É uma barragem. O conteúdo chega naquela pessoa, morre ali. Só que quer você queira ou não, quer você saiba ou não, uma hora essa barragem estoura. Então, compartilhar essa mensagem com mais pessoas é o fluxo da prosperidade aqui. Já ouviu aquela frase que é muito falado no mundo corporativo? Eu tenho reuniões praticamente diariamente com grandes empresários, as mentorias hoje está tudo a partir de 24 meses, mas eu tenho acesso ao almoço de negócios, reuniões todos os dias com o empresário. E tem uma máxima que é falada nesse mundo corporativo que é assim, ó, me empurra que eu te puxo. O que significa? A primeira vez que um empresário me falou isso, e um empresário gigante, um CEO de uma grande empresa, ele me disse, Felipe, o mundo dos negócios é assim, ó, me empurra que eu te puxo. E eu disse, como assim me empurra que eu te puxo? E aí, eles não, é que quando uma pessoa que está por exemplo, você está num diretor de uma empresa, e aí você tem um outro líder lá, um gestor. Se esse cara crescer, ele vai estar me empurrando. Só que eu tenho que ter a gratidão para que eu puxe esse cara junto. Então me empurra que eu te puxo. E é o mesmo aqui. Me empurra que eu te puxo. Cada vez mais, conforme a gente vai crescendo aqui, e está sendo incrível. Essa jornada já é uma jornada que a gente está fazendo toda uma estratégia de crescimento. A gente ainda não está largando dinheiro na internet. A gente está fazendo o quê? O poder do pouco. Aquilo que é falado muito no marketing digital do pouquinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. E aí o que acontece? Acontece que quando você compartilha essa live com mais pessoas, quando você compartilha com teus amigos, quando você clica naquele aviãozinho e manda para 5 ou 10 pessoas, quando você segura esse coração apertado, quando você depois da live marca pessoas, chama mais gente para vir para cá, isso flui para os algoritmos de forma orgânica. Somente do início da jornada até aqui, já são mais de 12 mil pessoas organicamente que chegaram e seguiram aqui o meu perfil. Isso faz o quê? Com que a minha mensagem vá para mais pessoas. Aí a pergunta que eu tenho para fazer para você agora, essa mensagem pode mudar o dia ou a vida de alguém? Eu tenho 1.000.000% de certeza porque eu já mudei a vida de milhares de pessoas e eu recebo o carinho de vocês e as mensagens todos os dias. O problema é que tem gente que não tem o discernimento. Ele é aquela árvore que só recebe a água, mas não doa o oxigênio. Essa árvore morre. Isso é uma lei do universo. Se você só suga, mas não doa, não flui, não faz aquilo que é chamado de abundância na Bíblia, você não cresce, você não evolui, você não muda. Então, a própria Bíblia diz, quero que terás vida e vida em abundância. Então é importante você ter abundância no mundo. Então clica nesse aviãozinho agora e compartilha essa live com mais pessoas. Manda aí para 1, 2, 10, 20, quantas você quiser, mas compartilha com mais pessoas, porque é uma mensagem do bem, é uma mensagem que toda a finalidade dela é ajudar. Mas Felipe, por que algumas vezes tu é tão forte nas palavras? Eu sou forte ou verdadeiro? Diz para mim. Ou os dois. Agora, amigo, existe uma questão epistemológica. Eu me preparei muito para fazer o que eu faço. Eu me desenvolvi muito. Eu entendo exatamente as estruturas e o funcionamento do cérebro do ser humano na comunicação. Eu uso uma base epistemológica que funciona. É uma base epistemológica que funciona. O problema é que muitas vezes as pessoas odeiam as verdades que abalam suas falsas ilusões. Elas odeiam as verdades que abalam suas falsas ilusões e aí elas não mudam, elas querem fazer o quê? Uma coisa que eu ainda vou explicar estruturadamente dentro das aulas Master, mas que diz o seguinte, olha só, pensa assim, ó, as pessoas odeiam as verdades que abalam suas falsas ilusões. Então existe uma métrica que são estudos que chama viés de confirmação. O que isso significa na ciência, viés de confirmação? Significa que nós, seres humanos não desenvolvidos num nível de inteligência emocional, temos uma tendência natural de buscar por comprovações que comprovem as nossas falsas crenças. Então a pessoa vai tentar de uma forma ou outra buscar informações que somente comprovem as crenças dela.
não o que de fato muda. Gente, na aula de hoje eu vou compartilhar, hoje 20 horas, tanta coisa com profundidade que vocês vão pirar. Só que lembrando que uma das coisas do meu trabalho é trazer profundidade, porém de forma clara, de forma objetiva. Eu me concentro o máximo possível para usar o mínimo possível de linguagem técnica e muito mais linguagem cotidiana e exemplos do dia a dia. Eu me concentro porque toda a linha que eu venho estudando é questão técnica e foi um grande desafio para eu fazer isso. Transformar toda essa literatura científica e técnica de uma forma de simples aplicabilidade. É isso que eu faço aqui. Por quê? Porque se eu fosse falar a linguagem técnica, por exemplo, quando eu digo cérebro aqui, na maior parte das vezes, se eu fosse usar uma linguagem técnica, eu usaria encéfalo para explicar muitas coisas para vocês. Só que se eu dizer encéfalo, acabou. 97% não sabe nem do que eu estou falando e fica desinteressante. Então eu continuo utilizando uma linguagem cérebro que fica muito didática. Mas cérebro é uma forma didática. Quando nós falamos do cérebro trino, que é o reptiliano, o sistema límbico e as áreas frontais, isso é meramente didático. Se eu fosse falar para pessoas da área técnica, eu não usaria isso. Isso aqui é didático para as pessoas compreender. Por que eu estou te falando isso? Porque se você é líder, se você é pai de família, o óbvio precisa ser dito. Escreve nos comentários. O óbvio precisa ser dito. Não existe, por exemplo, no nosso cérebro, um centro específico que determina tal função. Todas as funções do nosso cérebro funcionam de forma integrada. Agora, muitas vezes eu uso áreas frontais, corticais, límbicas. Muitas vezes eu uso a dopamina como exemplo, mas se eu fosse falar para pessoas da área técnica, eu falaria de estruturas, de combinações. Então não existe, a dopamina é o hormônio, a dopamina é, na internet se fala, dopamina é o hormônio do prazer. Gente, dopamina é um neurotransmissor que entre uma infinidade de funções, entre uma infinidade de conexões e de áreas funcionando em conjunto, ela gera prazer, sensação de prazer. E aí, infelizmente, às vezes as pessoas não têm... às vezes vem as pessoas da área técnica aqui e acham que eu estou falando raso. Ou vem as pessoas... E quando eu falo área técnica, vem as pessoas que não entendem de área técnica e eles começam a dizer que eu não consigo entender, ele fala muito difícil. Então eu tenho que encontrar um meio termo para que todas as pessoas compreendam. Mas tudo isso que eu estou falando para você é o quê? Bastidor. Eu estou te abrindo o bastidor do que eu preciso fazer, de quais são os meus desafios. Por quê? Porque eu precisei de um recomeço. Assim como o tema de hoje é recomeço. Porque eu vinha de uma bagagem monstra, do meu branding, mais de 1.500 vezes em diferentes palcos, presencial. E aí eu não compartilhava tudo isso aonde? Aqui na internet. E pela terceira vez eu te digo, eu errei. Eu deveria ter começado a fazer isso não agora, só que eu fui forçado pela circunstância. Por quê? Porque eu tenho uma carreira muito sólida nos meus treinamentos presenciais, eu não tenho agenda física para 2 anos, 18 meses a 24 meses sempre à frente, segunda a quinta noite é praticamente impossível, todos os dias à tarde uma empresa, à noite nos meus treinamentos, então uma carreira muito consistente, sólida e gigante, mas aonde? No offline, no palco. E eu não fazia nada aqui, veja que patetice minha. Eu não fazia nada na internet. Aí muitas pessoas quando chegam aqui no meu perfil, pensam que eu sou o carinha da internet que apareceu agora aqui. É um coach que apareceu aí. Puta que pariu. Sabe, eu dou risada desse tipo de gente, de risada, porque eu não ligo pra isso. Porque quem é de verdade sabe quem é de mentira, amigo. Certo? Então, automaticamente, quando a Luciana perguntou ali, Felipe, por que você pede para postar essa frase? Todas as vezes que eu peço para vocês escrever, não é um assunto dessa live, mas eu vou responder essa pergunta. O nosso cérebro, quando você escreve, é compartilhado. Quando você compartilha, quando você escreve, estimula a informação, usar uma forma bem simples. Imagina assim, nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Existem coisas que quando você aprende, rapidamente ela sai do teu cérebro, ela some dali. Enquanto tem coisas que vão para a memória de longo prazo. E quando você escreve ou passa por forte impacto emocional, falando de questão didática, quando você escreve ou quando você compartilha e ensina outras pessoas ou quando você passa por forte impacto emocional, isso estimula
a criar memória de longo prazo. Então, algumas coisas eu peço o seguinte para você. Escreve aqui nos comentários. Se você está anotando, anota aí. A gente criou junto com a equipe um material que é material base para tudo que nós vamos usar ao longo da jornada. Tudo isso é para influenciar que essa estrutura, essa maquinaria cerebral trabalhe a seu favor e coloque as informações no hipocampo, coloque as informações na memória de longo prazo para que você lembre disso no futuro. Aí toda a epistemologia é montada de uma maneira onde vai chegar, por exemplo, amanhã à tarde você vai dizer assim para alguém, pensa assim, amanhã à tarde você chega para uma pessoa e diz o seguinte: fulano, vamos dizer que você tem o amigo aí, o tradicional Joãozinho. E aí você diz, nossa Joãozinho, ontem participei de uma live com o Felipe Borba, cara, muito legal. Tem muitas coisas que ele falou lá que realmente é o nosso dia a dia e eu tava fazendo de errado e agora eu já tô tomando algumas atitudes diferentes pra minha vida. E aí o Joãozinho vai te perguntar, tá, mas o que ele falou? Tu vai tentar explicar pro Joãozinho e tu não vai conseguir explicar pro Joãozinho o que eu falei. E o Joãozinho vai pensar, não, mas isso aí eu já sabia. Por quê? Porque a linguagem que é utilizada aqui é uma linguagem que vai ir diretamente no teu inconsciente, que vai influenciar você numa mudança, mesmo que você não lembre de nomes, que você não saiba explicar sobre o assunto, por talvez você não ser da área, você vai estar mudando. Você estará mudando apesar de. Então tudo isso foram coisas que eu precisei me reinventar para ter um recomeço. Aí eu pergunto uma coisa para você, o que a partir de hoje, eu compartilhei as minhas experiências que eu tive que me reinventar. A partir de hoje, o que você precisa se reinventar para ter um recomeço? O que está aí na tua cabeça há muito tempo que você não faz? Pense, o que está na sua cabeça há muito tempo e você não pratica, você não coloca em prática, você não dá passos consistentes, ou aquela questão que você começa várias coisas e não termina nada. Se é isso, vai ter uma live específica falando sobre perfeccionismo e procrastinação. Se você tem algo, quem aí começa e não termina muitas coisas, escreve eu nos comentários. Escreve eu aí nos comentários. Quem começa várias coisas e não termina, escreve eu nos comentários. Eu. Então veja quantas pessoas isso acontece. E aí muitas vezes quando isso acontece na vida das pessoas, é muito comum eu perceber pessoas e fazer treinamento de gestão e fazer treinamento de gerenciamento do tempo e fazer treinamento técnico para a empresa e nada muda. Por quê? Porque o problema não é técnico, é emocional. A galera faz curso de gestão de tempo. Agora eu vou trazer um curso aqui para dentro da minha empresa de organização. Agora eu vou motivar minha equipe, porque agora eu vou fazer não sei o que e continua a mesma merda. Por quê? Porque o problema das pessoas não é técnico, não é organizacional, é emocional, amigo. O problema dele é emocional. Enquanto ele não romper as barreiras emocionais, para fazer 2.000 cursos, nada vai mudar. E aí muitas vezes as pessoas elas vão para treinamentos altamente motivacionais. E elas são extremamente estimuladas dentro desse treinamento e elas entram num estado que a gente chama na neurociência de catarse. O que significa catarse? É um estado de consciência alterada. Ela é estimulada a ponto de liberar e desenvolver muitos hormônios, neurotransmissores e fatores que fazem ela mudar emocionalmente, só que isso é igual ao efeito perfume. Passa. Essa catarse passa porque elas não foram desenvolvidas nesses programas. Elas foram estimuladas com músicas, sons, gritos, frases de impacto. Tudo isso gerou o quê? Um processo de catarse. Ela ficou, é como se ela tivesse drogada. E aí, aproximadamente uma semana, 2 semanas, 1 mês depois, aquele estado de catarse passa e ela volta à estaca zero. Por quê? Porque ela não foi desenvolvida, ela foi estimulada. Ela foi estimulada, não foi desenvolvida. É o mesmo que você pegar, por exemplo, imagina que um cavalo estava passando na rua e aí o cavalo, literalmente cagando e andando, ele fez cocô ali. Esse tipo de mudança perfume é a mesma coisa que você pegar aquele cocô ali e jogar um monte de perfume por cima ali. Jogar uns desinfetantes em cima daquele cocô, jogar por ali, mas o cocô tá ali igual. Vai passar o efeito, vai voltar a feder. Ou você pegar aquele cocô dali com uma pá e largar em outro lugar. Você só mudou o cocô de lugar do cavalo. Você não transformou, foi lá, limpou, resolveu aquela coisa. E muitas pessoas acontece isso. O que nós propomos dentro de todos
todos os nossos treinamentos, desenvolvimento. Felipe, é importante os estímulos? Muitíssimo importante. Os estímulos são fundamentais. Por quê? Porque você mudar algo na tua vida passa por mudança bioquímica, estrutural e funcional. Os estímulos é a mudança bioquímica. O que é a mudança bioquímica? É você ficar, cara, eu quero mudar. Eu vou fazer acontecer. Então os estímulos que acontecem nesses treinamentos, eles são fundamentais. O problema é que é trabalhado, na maioria das vezes, não posso generalizar, tem muito programa legal no mercado com toda certeza, mas a maior parte trabalha o quê? Estímulo, que é a parte bioquímica, e a parte estrutural, e não a parte funcional. E aí, passa um tempo, a pessoa não tem a transformação. Aí eles se tornam idiotas funcionais. O que é um idiota funcional? É alguém que tenta compartilhar coisas que ele não tem discernimento do que está compartilhando. Ele simplesmente viu em um livro, ouviu e aquilo ele vai compartilhar. Então nós temos que entender que você precisa de um desenvolvimento. Eu recebi no meu direct, é difícil de acompanhar tudo, mas eu me esforço. Eu recebi no meu direct uma mensagem de uma pessoa falando o seguinte: Felipe, eu assisti até agora 2 lives e uma aula master com você. Valeu mais do que todos os treinamentos que eu já fiz online e presencial. E esse é gratuito. Aí eu recebi mensagens, por exemplo, muitas mensagens hoje de pessoa perguntando: Felipe, vai ter um treinamento para a gente dar continuidade disso depois do término do projeto Ciência da Realização? É óbvio que vai ter. É óbvio. A gente vai dar a oportunidade de você participar de um treinamento, de um programa conosco. Só que eu estou te entregando muito valor gratuitamente. Mas Felipe, se eu não quero fazer o treinamento depois? Se você não quer fazer depois, tamo junto. Continua me acompanhando nas redes sociais, mas vai ter a oportunidade para quem quer. Por quê? Porque assim como talvez uma pessoa não quer, várias querem. E porque se as pessoas querem e eu tenho um conteúdo magnífico, infinitamente mais profundo, com ferramentas de aplicabilidade prática para transformar essa vida dessa pessoa, e um programa profundo, não é aquele programa de 2 horas, 2 aulas, acabou o programa. Não, é um programa muito profundo. É um projeto de vida, não é um programa que você vai fazer no final de semana. É um programa que você vai se aprofundar. Por quê? Porque para algumas pessoas, para o recomeço, eles precisam ir mais a fundo. E se você precisa ir mais a fundo para ter um recomeço, a gente vai dar essa possibilidade de você continuar participando dos nossos programas depois dessa jornada. Depois dessa jornada, por quê? Tem pessoas que querem, mas não podem. Então eles estão recebendo todo esse conteúdo gratuitamente e estão tendo vários avanços. Vários avanços. E esses movimentos, esses avanços, essas mudanças, eles começam a mudar a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir. Olha só nos comentários aqui, quanta gente falando o quanto isso está ajudando, quanta gente falando, olha, isso está mudando minha vida. Amo os exemplos que você usa, incrível, tu está mudando a vida das pessoas. Que lindo. Não sei se é eu, seu programa, mas de qualquer forma, muito obrigado. Eu sempre quero, indico muito, você me ajudou muito. Treinamento, por favor. E quem nunca fez, faça. Aqui são relatos de alunos que já participaram do programa. Então, veja que quem quer, muda. O problema é que muitas pessoas são coadjuvantes e eles não mudam. Eles só acham defeito e não qualidade. Agora, eu quero passar para vocês 3 coisas fundamentais em 3 áreas fundamentais da sua vida. Se você está anotando, anota. Lembra que quando você anota, você estimula canais. Dentro do programa eu mostro todas as evidências científicas, eu mostro toda a base do que é desenvolvido dentro dos meus programas. Então, isso não é opinião, é ciência. Quando você escreve, você estimula os caminhos neurais a consolidar esse conteúdo. A Avenida disse ali, eu já estou mudando, minha mentalidade mudou muito devido à Escola do Sucesso e agora as lives estão sendo incríveis, disse o Juliano. A Janete, eu sempre passo para minha equipe fazer, a Escola do Sucesso é sensacional. Que legal, a Janete tem um relato, uma passagem dentro do treinamento Superação, que eu publiquei faz um tempo já. Até vou publicar aquele de novo, Janete. Você não tem noção do quanto aquele vídeo ajudou pessoas.
Quando eu postei aquele vídeo, viu muita gente que passavam ou passam por desafios como o seu, e aí eles falavam, nossa, isso é a minha vida, isso é a minha vida. O quanto aquele vídeo do treinamento, Janete, que a gente publicou, ajudou muita gente. Até vou publicar ele nos próximos dias novamente para ajudar mais pessoas. É muito, muito legal. É a realidade, às vezes, de muitas pessoas. Vamos lá, então. Quero trazer 3 coisas aqui para você. Primeira delas, sobre família. Segunda, sobre relacionamento conjugal. E terceira, sobre você. Como assim sobre eu, Felipe? Sim, você também tem que olhar para o teu lado. Algumas vezes você terceiriza a culpa e pensa que o problema está no outro. E aí, às vezes, a questão que precisa mudar. E tudo isso me ajudou. Eu estava com câncer. Veja só. Eu me emociono às vezes quando eu começo a ler os depoimentos. Mudei muito depois que conheci, já estou pensando diferente, minha transformação é visível desde que conheci você e a Escola do Sucesso. A Escola do Sucesso, quem não sabe, é um programa presencial. Esse está momentaneamente parado, logo a gente retoma ele, são mais de 100 turmas. Vamos lá, família então, anota aí. Primeira coisa que as pessoas acabam fazendo de errado na família, primeira coisa chama hipercompensação. O que é uma hipercompensação? Isso é uma questão mais técnica. Vamos trazer a parte técnica da hipercompensação para o dia a dia. No seu dia a dia, com toda certeza você já ouviu pessoas que fazem tempestade em copo d'água, certo? Imagina esse copo com água aqui. O que é uma tempestade em copo d'água? O que isso significa? Hipercompensação é quando, por exemplo, os nervos estão à flor da pele. A sua avó dizia isso? Os nervos estão à flor da pele. É quando existe uma tensão emocional em uma conversa, em um diálogo, ou até mesmo em uma discussão, em um relacionamento. Conflito é natural, é conflitar ideias. Uma pessoa pensa de uma forma, outra pensa de outra forma, eles conflitam aquelas ideias pensando em algo melhor. É natural o conflitar. É muito natural e proporciona crescimento. Unanimidade não gera crescimento, certo? Então o conflito é natural. O confronto é ruim, porque no confronto tem que sair um vencedor e ambos perdem um relacionamento. Conflito natural. E aí não adianta, por exemplo, você fazer grandes agrados num dia específico e esquecer 365 dias do ano. Não basta você dentro da família ir lá no dia da mulher, ir lá no Natal, no aniversário, no dia da mãe, no dia do pai, no dia do casamento, que se conhecer, no aniversário de casamento, 5, 6 vezes por ano ir lá fazer alguma coisa. E nos outros 360 dias é uma monotonia. Monotom. É um tom, aquilo não flui, não tem vida. Você tem que dar atenção porque acontece diariamente e aí tem um plus nessas datas específicas. Não dá para você ser legal, para você ser incrível só em datas específicas. Você tem que olhar para o dia a dia. E a hipercompensação, que é um problema que afeta os relacionamentos... Felipe, fala mais sobre hipercompensação. Vamos lá, fala mais. Eu vou falar, vou citar até um exemplo de hipercompensação. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está em casa e aí começaram a conversar e aquela conversa gerou um conflito e aquele conflito, eles não tinham inteligência emocional e virou um confronto e virou briga, discussão. Aí, durante a briga e discussão, uma pessoa diz assim, poxa, mas é que tu faz tudo errado. A outra, se tivesse inteligência emocional, ela saberia dizer, ok, então você está me dizendo que eu faço tudo errado. É isso mesmo? Tudo errado? Me fala mais sobre isso. Ali você já matou a pessoa, porque ninguém faz tudo errado. Alguma coisa você faz correto. Agora, a pessoa sem inteligência emocional, ela usa hipercompensação. O que é hipercompensação? É pegar um problema assim, aumentar esse problema e transformar em grito e desavença. Usando uma linguagem simples. Então, quando uma pessoa vai lá e diz para outra, nossa, porque tu faz tudo errado. A outra diz, eu faço tudo errado, então eu vou embora dessa casa se eu faço tudo errado. Nem fale mais comigo, sai fora. Eu faço tudo errado, então tá bom. E ela fica prolongando aquilo, aí ela fica 2, 3, 4, 5 dias. Quando o outro fala com ela, mas não faz tudo errado? Agora tá pedindo as coisas. Isso é o que? Uma
hipercompensação. Ou também existe a hipercompensação do exemplo da pessoa tá lá e aí ela tá estressada com o relacionamento e aí chega um momento que ela diz assim, cara, eu acho que eu vou embora dessa casa. Ao invés de liberar aquela energia e algumas vezes soltar isso, poxa, eu acho que eu vou embora dessa casa, ela usa uma hipercompensação, pensando inconscientemente que a hipercompensação vai fazer com que o outro mude. O que ela não entende é que todas as vezes que ela aumenta o tom de voz ou a sua fisiologia, ela bloqueia a outra pessoa emocionalmente e o seu interlocutor, ela acaba entrando em mecanismo de defesa, emocionalmente falando, as amígdalas acionam, é como se ela cegasse e ela vai te ouvir para responder e não para entender. E sabe o que vai acontecer? Nada vai mudar. Uma semana depois está o mesmo problema. Ou alguns mudam uma semana, 2 semanas, 3 semanas, na 4ª semana está do mesmo jeito. Por quê? Porque você não usou a linguagem de como o cérebro funciona. Eu tenho um módulo inteiro só sobre relacionamento, que eu chamo de inteligência social dentro do programa que a gente vai disponibilizar para quem quiser comprar esse programa depois do projeto Ciência da Realização. Então a hipercompensação muitas vezes acontece dentro das famílias. Alguém, por exemplo, o mais tradicional também acontece com crianças, pais desequilibrados emocionalmente e eles estão adoecendo as crianças com seu desequilíbrio, com seus medos, inseguranças e forma verbal de se expressar. Porque tem várias formas, verbal, fisiológica, várias formas de expressão. Então, ó, muito legal ali o que a Sheila falou. Cada ação gera uma reação. Eu tenho um vídeo que eu tô jogando tênis, eu e a Jordana, e aí o Dado filmou esse vídeo e a gente tem lá uma passagem que eu digo o seguinte, no tênis, por exemplo assim, ó, cada ação tem uma reação de igual intensidade. No tênis, quando eu acelero o jogo volta mais rápido. Então toda ação tem uma reação de igual intensidade, de igual ou maior intensidade. E aí o que acontece com pessoas às vezes no jogo de tênis? Elas não estão preparadas fisicamente, mas elas são boas tecnicamente, elas dominam a técnica do tênis, são boas no tênis, mas elas são sedentárias ou estão despreparadas fisicamente. Aí o que acontece? Por ela ser boa tecnicamente, ela acelera o jogo, só que ela não está bem fisicamente. E se do outro lado tem uma pessoa pode não ser boa tecnicamente, mas ela tá bem fisicamente, ela vai ganhar o jogo do cara que sabe muito tecnicamente. Por quê? Porque o cara técnico, mas que não tá preparado fisicamente, quando ele acelera o jogo vai voltar mais rápido. Aí ele corre 1, 2, 3, segundo game ele não consegue mais jogar, ele não consegue mais correr, ele não vai mais. Por quê? Porque ele tá cansado. E aí ele acelera o jogo, volta mais rápido. E ele não consegue acompanhar o jogo, ele perde. Aí ele começa a se cobrar, meu Deus, eu sei o que fazer. Esse é o exemplo hoje da maior parte dos universitários, dos empresários, dos empreendedores, das pessoas que querem ser promovidas nas empresas. Elas sabem o que fazer tecnicamente, mas elas não estão preparadas emocionalmente. O que eu quero dizer com não estar preparado emocionalmente? A exemplo disso, elas não sabem liderar, comunicar, se relacionar, não sabem falar em público, são estressadas, não sabem lidar com desafio. Ela é incrível tecnicamente no que faz, mas vive uma vida profissional dilacerada. Então, automaticamente, quando eu quero mudar isso, eu tenho que parar com essa hipercompensação quando eu quero mudar o ambiente familiar. Segunda coisa sobre ambiente familiar das 3 que eu quero compartilhar. Por quê? Porque eu estou trazendo algumas pílulas para você já ter um discernimento. É humanamente impossível entregar tudo que eu tenho para entregar para vocês dentro de uma live de 1 hora. Não tem como. Eu tenho um método, que esse método, ele é um método igual ao Netflix, assim, dividido em episódios, em temporadas, são 70 aulas, mais de 70 horas, imersão ao vivo, muito profundo que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque lá eu consigo aprofundar muito mais do que eu estou trazendo aqui. Amigo, de onde veio isso? Tem muito mais para vir. Isso aqui é 1%, a ponta do iceberg de tudo que está por vir. Mas relaxa teu coração que eu sou tipo Jack Stripador, por partes. Nós vamos por parte. É importante porque tem um método para que as coisas funcionem, certo? Eu sei que às vezes muita gente no direct, manda logo esse link que eu quero fazer esse treinamento de uma vez. Relaxa, Jack Stripador é por partes. Tô brincando. Segunda coisa sobre família, dicotomia. O que é dicotomia? É, por exemplo, imagina que
aqui tem uma pessoa, imagina que aqui, sentado aqui, na cadeira da minha frente, tivesse uma pessoa que é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, certo? É uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Ela está sentada aqui, nós conversando, aí eu digo para essa pessoa assim, ó, eu adoro pessoas que têm a habilidade de comunicar em público, porque elas conseguem expor suas ideias, suas opiniões. A dicotomia, dentro desse, tem várias formas de interpretar a dicotomia. Eu quero interpretar de uma forma um pouco diferente, certo? Então a pessoa está sentada aqui na minha frente e aí eu digo assim, ó, nossa, eu adoro pessoas que têm a habilidade de falar em público, de falar para uma câmera, porque eles conseguem expressar suas ideias, passar isso para o mundo. A pessoa que é dicotômica nesse contexto que eu quero falar, ela pensa assim, então quer dizer que o Felipe não gosta de pessoas que não sabem falar em público? É isso? Então o Felipe não gosta de pessoas que não sabem falar em público? Jamais, eu não disse isso. Eu somente disse que eu adoro pessoas que têm essa habilidade. Que eu adoro isso. Aí, por exemplo, tem outra pessoa aqui sentada. E aí eu digo assim, ó, nossa, sabe que eu adoro aquele perfil de pessoas que gosta de cuidar da sua saúde, que vive buscando novas formas de alimentar o teu cérebro, de performar, de cuidar, de praticar atividade física, de ter uma alimentação saudável, sabe? Eu adoro esse tipo de pessoa. Aí tem alguém sentado aqui que está obeso, sedentário, a pessoa pensa assim, então quer dizer que o Felipe não gosta de mim, né? E ele sai daqui tendo a sensação de que eu não gosto dele. Eu não disse que eu não gosto dele, eu falei do que eu gosto. A dicotomia é quando você fala uma coisa e a pessoa começa a olhar pelo lado negativo, o contrário, dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui. Dentro desse contexto. Então a dicotomia ela acontece em vários momentos da vida. E nós temos que tomar ciência disso, porque às vezes as pessoas que são assim, alguém fala alguma coisa para ela, ela olha para o lado negativo das coisas. Ela olha para o lado negativo das coisas. E é importante nós começarmos a olhar o quê? Entender os fatos. E geralmente as pessoas dicotômicas, elas têm uma necessidade de aprovação. Ou elas têm baixa autoestima. Por isso que dentro do programa que nós vamos disponibilizar depois, eu trabalho estruturadamente baixa autoestima. Timidez. Você precisa romper essa área. Terceira coisa, sobre família. 3D3. Pare com o checklist ideal. Muitas pessoas elas têm um checklist ideal da sua família. Um checklist ideal da sua família. Gente, se para alguém travou, seja por conta da nossa internet ou da sua internet, a princípio aqui está rodando tudo 100%. Mas se não importa se é a nossa ou se é a sua internet, a aula ficará disponível que eu estou fazendo aqui para você reassistir toda ela depois na página da Ciência da Realização para quem está cadastrado, que se cadastrou pelo link da minha biografia. Você vai receber todas elas estruturadas, porém elas ficarão disponíveis até o final, no domingo à noite, que se encerra esse projeto. Depois todas as aulas saem do ar, certo? Esse conceito 3, pare de ter um checklist ideal, significa o quê? Algumas vezes as pessoas elas querem o checklist do pai ideal. E elas brigam, não pai, porque tu tem que fazer isso, pai, porque tu tem que fazer aquilo, pai. Não, porque a minha mãe tem que ser assim. E eles gastam muita energia querendo mudar os seus pais. Só que ele não tem o controle para poder mudar os outros. Entenda de uma vez por todas, ninguém muda ninguém. Tentar a primeira coisa, a pessoa precisa querer mudar. A pessoa precisa querer mudar. Tentar mudar alguém que não está disposto a mudar é como dar remédio a um homem morto. Você pode dar os estímulos necessários e corretos, você pode influenciar para que a pessoa mude do ambiente que está fazendo com que ela se comporte de uma forma ruim. Isso sim é possível. Influenciar na mudança de alguém pode, mas mudar alguém não. Não tem como. Não perca seu tempo nisso. E aí tem gente que... a Cris falou ali, perfeita nenhuma família é. Exatamente. Até porque se fosse perfeita, estava morta. Por quê? Porque a perfeição, ela significa feito até o fim. A palavra perfeição, já falei para vocês, ela vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. E nenhuma família é perfeita, é feita até o fim. Toda família é perfectível, é possível mudar, melhorar, se conectar melhor. E o checklist ideal, muitas vezes a pessoa fica cobrando demais, porque o meu filho de tal pessoa é assim, 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 eu quero que o meu seja assim. Cara, para com isso, são duas pessoas diferentes. A maneira como nós somos
Tem a ver com tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa vida. Então pare de querer ter o checklist ideal de como teus pais devem ser. Apenas ame-os e seja o exemplo daquilo que você quer que eles sejam. Só isso. É amando e não exigindo que você consegue se aproximar do que você quer. Agora eu quero trazer 3 conceitos sobre relacionamento conjugal. Namoro, noivado, casamento. 3 conceitos. O primeiro conceito é o amor. Algumas pessoas dizem assim: ai Felipe, eu não consigo sair de um relacionamento horrível porque eu amo a outra pessoa. É que elas estão confundindo. O amor, ele não é um sentimento que você tem por alguém. Entende? Eu vou usar como se fosse uma dicotomia aqui. O amor não é o sentimento que você tem por alguém. O sentimento é o amor. Felipe, eu não entendi. Eu vou explicar estruturadamente isso para você. Pensa assim, ó. O sentimento, ele é uma parte do amor. O que você sente é uma parte do amor. Por exemplo, quando a pessoa se apaixona por outra pessoa e essa paixão é correspondida, isso muda completamente a circuitaria de neurotransmissores. Quando uma pessoa está apaixonada, aumenta muito os estímulos de dopamina e o que elas não entendem é que dopamina, entre tantas funções, uma das funções dela é nos gerar sensação de prazer dentro das conexões que ela faz com outras áreas, certo? Então a dopamina ela nos dá essa sensação de prazer. O que as pessoas não sabem é que o excesso de dopamina inibe a serotonina. E a serotonina, ela tem várias funções também, funciona em conjunto nas nossas funções emocionais, cerebrais, neurológicas, porém uma das funções dela é bem-estar, é sentir mais felicidade, a serotonina. E a dopamina em excesso inibe a serotonina. Logo, quando a pessoa está com prazer em excesso, ao mesmo tempo ela não está conseguindo ter um bem-estar. E a pessoa apaixonada, ela fica muitas vezes inquieta. Ai, eu não vejo a hora de ver a pessoa de novo. E ela não consegue ter bem-estar porque ela fica tensa. Onde será que a pessoa tá? O que será que ela tá fazendo? Eu vou mandar uma mensagem, já faz 1 hora que eu mandei, ela não me respondeu. E aquilo, se não te dá sossego, não é amor, é apego. Então o cérebro apaixonado, isso dura aproximadamente 12 a 18 meses e aí depois passa. E se não existe uma administração do relacionamento, acabou a paixão, o relacionamento morre. Por quê? Porque a pessoa não soube administrar. Então entenda que o amor, ele é um componente para um relacionamento dar certo. Porque o amor é essa sensação que você tem pela outra pessoa. Agora, se tem amor, mas os valores não batem, a pessoa não te gera mais admiração, você não consegue mais se conectar, o sexo não tem mais qualidade, cara, tá dilacerado. Tem como restaurar? Tem como restaurar, mas ambas as partes precisam querer. Então, nesse contexto, quando você diz, eu não consigo terminar um relacionamento, tá tudo errado, mas eu amo a pessoa, quer dizer que só uma parte do relacionamento tá funcionando. A sensação de amor que você tem por essa pessoa. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas chamam de amor, elas estão falando de um sentimento, de uma sensação. Então, é importante você entender isso. Segunda coisa sobre relacionamento que eu preparei para vocês. A intimidade. Felipe, o que mais faz um relacionamento prosperar? Intimidade e cumplicidade. Intimidade e cumplicidade. Então, a intimidade, questão número 2, a intimidade é uma construção. E toda construção precisa de manutenção. Certo? Olha só. A intimidade é um pilar, um dos mais fortes pilares do relacionamento. Porque a intimidade, ela leva à cumplicidade, elas estão conectadas a isso. E a intimidade é uma construção. E toda construção precisa de manutenção. O maior erro dos relacionamentos é a perda da manutenção. Imagina um prédio. Por exemplo, quando eu iniciei no ramo de desenvolvimento pessoal, eu fiz um pequeno prédio de 2 pisos. Eu levantei todo o dinheiro que entrava dos treinamentos, eu não usava R$1 para mim. Tudo que entrava, eu fui colocando para fazer esse pequeno prédio. E aí eu fiz um pequeno prédio de 2 pisos, certo? Esse pequeno prédio, todo ano tem que pintar, tem que trocar uma coisa, tem que trocar outra e tudo mais. Hoje, basicamente, até tá para alugar.
Porque hoje eu tô em isso quando eu fiz foi na cidade de Soledade. Hoje eu moro em Passo Fundo e hoje a maior parte do tempo eu nem uso. Eu tô em uma outra estrutura em Passo Fundo muito maior, com auditório interno, com sala de reunião, com salas de gravações, com sala de atendimento, uma estrutura que eu amo, uma estrutura que a gente fez recentemente. Até quero agradecer a Magma pelo desenvolvimento dessa estrutura e todos os envolvidos nisso. Agora, amigo, daqui 2 anos, se eu não fizer manutenção em várias coisas aqui dentro da sala que eu tô, ela vai começar a ficar estragada. O prédio lá todo ano eu tenho que pintar, arrumar uma coisa ou outra. Ou seja, manutenção dessa construção do relacionamento. E o erro da maior parte dos relacionamentos é o quê? Não dar manutenção, perder a manutenção. Agora reflita, nos seus relacionamentos você faz manutenção? Isso é importante, fazer essa manutenção. O diálogo está para os relacionamentos, assim como o ar está para a vida. Na vida, se você não respirar, você morre. Nos relacionamentos, se você não dialogar, o relacionamento morre. Manutenção. Se você perdeu a manutenção, perde a intimidade. É impossível resgatar? É completamente possível. A questão é que ambos precisam querer e fazer da forma correta. Por isso que dentro do meu programa que a gente vai lançar depois que concluir essa semana, eu tenho um módulo estruturado só sobre isso. Porque é fundamental. Lá é focado em inteligência emocional, inteligência social, profissional e intelectual. É carreira, relacionamento e o eu. E o terceiro sobre relacionamento amoroso, conjugal, namoro, casamento, que eu chamo de o ciclo do fim. O que é o ciclo do fim? Olha só, o ciclo do fim funciona assim, ó. A pessoa vai deixando de beijar, deixando de abraçar, deixando de conversar, deixando de admirar, deixando de se importar, deixando de amar. Fim. Entende o ciclo do fim? 2016 eu encontrei essa citação. Eu vou repetir para você. O ciclo do fim vai deixando de beijar, vai deixando de abraçar, vai deixando de conversar, vai deixando de admirar, vai deixando de se importar, vai deixando de amar. Fim. Entende o ciclo do fim e começa onde? No poder do pouco que eu falei lá no início. Então tudo isso do conteúdo vai se conectando para montar um quebra-cabeça. Se você perder uma parte de uma live, se você perder uma das lives ou uma das aulas master, você já não está terminando o que começa. Entende o ciclo do fim? É nas pequenas coisas. 1 a cada 3 relacionamentos acabam neste momento no nosso país, dados estatísticos isso. E é por quê? Por conta do ciclo do fim. As pessoas não dão atenção aos detalhes, elas acham que é só no aniversário, no casamento, no dia sei lá do quê. É todos os dias. Se você faz todos os dias, não precisa uma grande premiação numa data específica, não precisa. Porque você faz todos os dias. E você precisa estar disposto. Nos materiais que a gente disponibilizou, tem gente que está acompanhando a jornada e o cara não imprimiu os materiais até hoje, gente. Falta de comprometimento. Felipe, eu não tenho impressora em casa. Eu gosto só de ler. Para de dar desculpa, tu não tem um amigo que tu pode dizer, coração, por gentileza, pode imprimir um papel, eu vou passar e buscar com máscara, luva e um tanque de guerra. Aquele que é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Porque desculpa é caminho neural e o cérebro economiza energia e diz muito obrigado. Gente, essa live o mundo precisaria ouvir. Agora, é só largar uma notícia negativa que dá 10 mil assistindo a live. É só largar uma notícia negativa. Agora, coisas positivas as pessoas não querem. Eu vou explicar ao longo da jornada por que as pessoas são viciadas no negativo. Vou te explicar cientificamente por que isso acontece ao longo da jornada. Por que o negativo aflora mais do que o positivo, certo? Agora vamos para a última etapa da live. Quem perdeu pode assistir na nossa página depois, certo? Pode fazer isso. E depois de muito tempo sem manutenção e o parquinho pega fogo, o que fazer? Começar de novo? Começar de novo é meio que uma ilusão, porque tudo que gerou forte impacto emocional fica registrado. É ressignificar, é utilizar regras de aproximação e inibir regras de afastamento. O que é isso, Felipe? Regras de aproximação é entender o que tudo que eu faço,
ou o que eu fazia lá no início, a outra pessoa se conecta comigo. E você começar a fazer novamente o que você fazia no início, que conectava a outra pessoa com você, e saber o que você faz que ela se sente bem e começar a fazer, dar mais estímulos disso. E o que é inibir as regras de afastamento? A gente inibe as regras de afastamento analisando o que todas as vezes que eu faço ou a outra pessoa faz gera desgaste ou discussão e começar a inibir o estímulo que faz com que isso aconteça. Agora, ambos precisam querer. Ambos, se só um está tentando, é possível? É, mas é muito mais difícil. Muito mesmo. Por isso que é importante. Qual a página, Felipe? A página, quando encerrar a live, tem coisas legais agora nessa parte final. Quando encerrar a live, tem um link na minha biografia. Você clica naquele link e se cadastra na jornada que você vai receber por e-mail. Se o e-mail às vezes vão para o spam, se você fizer e não encontrar o e-mail, me chama no direct que eu ou alguém da minha equipe passamos para você as informações, ok? Agora o terceiro. O terceiro é sobre você. A primeira coisa é a construção da personalidade. A forma como você se comporta na família e nos relacionamentos, como eu falei anteriormente, e a forma como você leva a sua vida tem a ver com a sua personalidade. A sua personalidade, certo? E de onde acontece a personalidade? Obviamente, eu não tenho tempo hábil para aprofundar totalmente nisso, mas eu quero clarificar para você. Dentro do treinamento, depois, isso é trabalhado, 4 horas dividido em vários blocos, obviamente, você vai fazendo dentro do seu tempo, dentro do programa você vai ter acesso a entender como reestruturar uma família. Primeira coisa tem a fase do ninho, a fase do berço, depois a esfera dos pais, a esfera social, a construção da sua identidade e a independência social e profissional. Essa é a construção. E aí o que acontece? Em várias etapas, ou seja, a partir da 24ª semana de vida, isso não é opinião, é ciência. A partir da 24ª semana de vida, ainda no útero da sua mãe, começa a sua vida emocional. Muito do que acontece no relacionamento, nas cargas emocionais da sua mãe, influencia diretamente na sua vida depois, sem que você tenha consciência disso. Então, o ninho ele vai da 24ª semana de vida, ainda no útero da mãe, até aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos e meio. Ali moldou muito da sua vida emocional. Tudo que acontecia ao seu redor, o relacionamento de pai e mãe, a carga emocional, a ambiência que você vivia, começou a moldar a tua personalidade. Isso antes mesmo de você ter consciência racional. Você não tem consciência racional nesse período porque a área do cérebro responsável por conectar as coisas para que você lembre não estava mielinizada, ou seja, não estava completamente formada. Por isso que você não lembra de praticamente nada antes dos 5 anos. Aí depois dessa fase do ninho vem o núcleo dos pais. O núcleo dos pais ele vai até aproximadamente 7 anos, que aí você se torna a figura e semblante do Criador que a Bíblia fala. Por quê? Existem 2 figuras e semblante, o Criador. Aí tem uma outra citação que diz, vós sois deuses. Então as primeiras pessoas que você se conecta são seus pais, para ter a conexão espiritual também. E aí muitas vezes as crianças são filhos de pais que não têm conexão espiritual. Eu não vou falar sobre religião aqui, mas espiritualidade não está atrelada a nenhuma experiência religiosa. Eu já li mais de uma vez a Bíblia e eu sei exatamente o poder das palavras que estão lá, mas como eu não ensino Bíblia, eu estou ensinando o que eu sei ensinar. Mas eu sei muito sobre isso, inclusive eu tenho uma série de 12 episódios no meu canal do YouTube falando sobre ciência e Bíblia. São 10 horas de conteúdo que estão lá para quem quiser. Então, a Luísa perguntou ali até que idade. Eu vou estruturar as idades aqui. Até 2 anos e meio a 3 anos e meio é a fase do ninho, que ela absorve muito mais do que acontece na ambiência sem discernimento nenhum verbal. Não entende palavras, basicamente, que tem influência dele poder falar fluentemente para se conectar e dizer se está gostando ou não. Depois dessa idade aí, dos 3 até aproximadamente 7, 6,5, 7, 7,5, vai para a segunda fase, que é o núcleo dos pais. Aí ele copia o quê? A forma de lidar com o dinheiro, ele não pergunta para o pai, como que eu lido com o dinheiro? Ou seja, ele aprende. Se os pais tinham problema financeiro, ele pode ter problema com o dinheiro. Não problema de fazer dinheiro. O que é problema com o dinheiro?
compra compulsiva, ou dificuldade de fazer dinheiro, ou dificuldade de manter o dinheiro, ou faturar muito dinheiro e não gastar um centavo, viver uma vida medíocre, porque ele tem ligação negativa com o dinheiro. Ou forma de se relacionar. Ele não perguntava, pai, como que eu me relaciono? Não, ele não perguntava como se ele relacionava. Ele observava como que era o relacionamento de pai e mãe e ele modelou aquilo no futuro. Aí ele faz igualmente? Não. Ou alguns fazem igual o pai e mãe. Algumas vezes talvez você ouviu o seu cônjuge dizer, nossa, tu tá igual teu pai. Nossa, tu tá igual tua mãe. Algumas vezes eles fazem igual, ou algumas vezes eles mudam muito o padrão, mas se mudaram só porque sofreram e não ressignificaram, tornam-se infelizes. Ou, não é quer dizer que fica infeliz, mas fica com um nível de satisfação abaixo do nível ideal para o relacionamento, para a vida, para a própria existência. Aí, automaticamente, vem o terceiro estágio, que é a esfera social, o núcleo social, que aí ele começa a absorver a personalidade dele dos professores, do que ele assiste na televisão, do meio em que ele está inserido, aí começa a abrir o leque. E tudo isso vai juntando um quebra-cabeça e algumas evidências científicas falam que a sua personalidade ela é moldada 70% até os 7 anos. Aí essa esfera social ela vai até aproximadamente ali dos 3 ao 7, do 0, dos 24 meses no útero da mãe aos 3 anos, é o ninho. Dos 3 aos 7, o núcleo dos pais. Dos 7 aos 12, 13, a esfera social. Dos 12, 13 até os 21, 22, é a busca pela identidade. Aí ele quer se encontrar no mundo. Por isso que quando quero essa faculdade, agora quero a outra, agora não quero mais faculdade, agora eu quero empreender, agora quando eu quero namorar eu quero estar solteiro, quando eu tô solteiro eu quero estar namorando, agora quando eu tô morando aqui eu quero morar em outra cidade, quando eu tô na outra cidade eu quero voltar pra minha cidade, e aí fica aquela busca por se encontrar, identidade. E aí, depois dessa fase dos 21 aos 28, a pessoa acaba entrando na independência total. O que é independência total? É quando ele tem que ter autonomia. Felipe, o que é um marco de maturidade na vida de uma pessoa? A capacidade de se autossustentar é um marco de maturidade. Se você consegue se sustentar em termos de alimento, você tem maturidade nisso. Se você consegue, por exemplo, se sustentar financeiramente, você tem maturidade nisso. Se você sai de casa e consegue sobreviver sem a ajuda dos pais, você tem maturidade nisso. Então, a independência é o marco de maturidade. Por exemplo, tem pessoas que têm 25 anos e moram com os pais, ele não tem independência. Por quê? Porque ele é alienado a algo. Não é que está errado, mas não tem. E isso muitas vezes acontece, sabe por quê? Porque na construção da personalidade, na criação dos pais, muitos pais criam os filhos para eles e não criam os filhos para o mundo. Você precisa preparar as pessoas. E onde que muitas vezes as pessoas estão bloqueadas? Não consigo aprofundar isso hoje aqui, eu consigo aprofundar isso lá no treinamento depois, mas para ficar claro para você, se você teve a sua personalidade violada dos 0 aos 3, tem gente que está preso lá na infância com padrões inadequados e não sabe e possui bloqueios. Aí na fase adulta, racionalmente, eu sei o que fazer, mas não faz. Por quê? Porque tem bloqueio ou na fase do ninho, ou no núcleo dos pais, ou no núcleo social. Tem alguns bloqueios inconscientes e precisa ser rompido. Isso aqui é um assunto que eu ficaria o resto da vida falando e não tem fim. Mas eu quero clarificar que você entenda o quê? A tua personalidade você tem que olhar para a tua vida toda. Não é o presente só. É tudo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua existência. Então, a segunda coisa, a gente já está indo para a etapa final agora. Segunda coisa sobre você. Primeiro foi sobre a construção da personalidade. Segunda, quando as amígdalas elas são ativadas, elas podem desligar o sistema dopaminérgico. Felipe, que é esses nomes aí? Relaxa teu coração. A pessoa disse ali, para mim aparece Thunder TV One. Não lembro quase nada até os 10 anos. Você não lembrar de quase nada até, por exemplo, 5 ou 6 anos é muito natural. Natural mesmo, normal. Porque as áreas do cérebro que registram as coisas não estavam completamente mielinizadas ainda. Agora, você também, agora depois dessa idade, é comum lembrarmos de algumas coisas. Quando a gente não lembra de alguma coisa,
é porque a gente sofreu algo sob forte impacto emocional, ativou o sistema do cérebro de luta ou fuga e aquilo acabou acionando muito mecanismos que inibiu as memórias e lembranças para você não voltar a sofrer novamente. Para você não lembrar daquele reviver aquela dor. Por exemplo, muitas pessoas desmaiam quando passam por alguma determinada coisa. É o quê? O cérebro, como se fosse metaforicamente falando, desligando ele para ele não sentir a dor ou não sofrer aquele problema emocional. Isso é muito comum. Então pode existir bloqueios e isso é um caminho para a gente desbloquear, não é um marco, é um caminho. Então a segunda coisa é, quando as amígdalas são ativadas, elas podem desligar o sistema dopaminérgico. Felipe, o que isso quer dizer? As amígdalas não é da garganta. Algumas pessoas pensam que existe só uma amígdala e não é. Ela tem um G no meio ali, amígdala. Até existe um movimento nos bastidores de buscar mudar esse nome de amígdalas que estão no nosso cérebro. E há uma dúvida se está realmente em que área ela está mais ligada, mas ela tem influência direta nas áreas límbicas, que são responsáveis pelo processamento das emoções. E o sistema dopaminérgico, ele tem ligação direta também com o córtex pré-frontal, com o que você pensa, raciocina. Então o que você pensa e raciocina, ele influencia no sistema de dopamina, que uma das funções é ser responsável pelo prazer. Porém, as amígdalas, que não é da garganta, elas têm o tamanho de uma amêndoa lá no nosso cérebro. Se eu fosse falar para a área técnica, eu não diria cérebro, lembrando vocês, eu estou falando para pessoas, para nivelar todo mundo aqui. Essas amígdalas, elas têm a função de luta ou fuga. Se, por exemplo, lá na floresta, quando uma árvore mexia, as amígdalas lá na savana africana, para te proteger, ela já acionava e entrava em estado de luta ou fuga. Assim diminuía o fluxo de sangue no córtex pré-frontal, que é a área racional. As pupilas dilatavam, aumentava o sangue nos músculos, nos membros inferiores e braços, para você ou correr do predador que vinha te matar, que aí é uma fuga, ou lutar e correr atrás de uma presa se fosse o alimento. Mas o cérebro, ele faz o quê? Logo, as pessoas, pensa assim, ó, todas as vezes que o sistema entra em luta ou fuga, ele começa a fazer uma coisa que na neurociência a gente chama de sequestro da amígdala. Você começa mais a não ter discernimento consciente e você fica, toda vez que é ativada as amígdalas, em excesso, obviamente, a ativação natural é sobrevivência, a ativação em excesso faz com que você fique com medo, inseguro, tenso, e aí você não consegue mais pensar direito. E uma inflamação acentuada nas amígdalas ou uma liberação de cortisol em demasia, tudo isso faz o quê? Deixa você ansioso e estressado. Então essa ativação das amígdalas, ela desligando o sistema dopaminérgico, é por isso que as pessoas ficam ansiosas, estressadas, depressivas, elas têm medo. É por isso que elas ficam também deprimidas, porque elas não sabem lidar com o seu sistema emocional. E é completamente possível aprender a lidar com isso, que eu ensino dentro do meu método, que depois a gente vai ofertar para quem quiser fazer parte. Quem não quiser comprar o método, depois continua com o conteúdo gratuito aqui, tá tudo certo, nós estamos juntos. Então, para finalizarmos, é importante você entender, as pessoas que ativam o teu sistema de luta ou fuga, esse sistema cerebral, você desenvolve um distanciamento emocional. Então entende que às vezes o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, o teu cônjuge, as pessoas próximas de você são pessoas que te geram muita angústia, muita briga, e aí racionalmente você diz eu amo todos eles, mas emocionalmente começa a acontecer um distanciamento emocional porque o teu inconsciente não tem discernimento do real para o imaginário e ele entende mãe igual a funções acentuadas na amígdala e menos dopamina. Fujo da mãe. E aí, racionalmente você diz, eu amo minha mãe, eu quero estar perto. E emocionalmente você quer fugir. E aí é um confronto mental e isso deixa você doido. Agora, quando você aprender a lidar com isso, você leva uma vida leve. Uma das coisas que a gente ensina dentro do programa é essa leveza de vida. E a terceira coisa sobre você é a repetição de padrão que você precisa interromper. O que é a repetição de padrão? Um assunto que nós vamos falar estruturadamente nas aulas de hoje à noite e de sexta à noite, às 20 horas. Para quem está cadastrado, vai receber o link. Ou nos grupos de WhatsApp, Telegram, ou também você vai poder assistir essa aula, essas lives depois
na nossa página. Se você está cadastrado, você está por dentro de tudo. Se você não está cadastrado, é inacreditável. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que estiveram aqui. Agradeço de coração.